Santificado seja o teu santo nome. Aleluias, Deus. Louvado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Nós somos para a tua adoração, nós somos para o teu louvor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluias, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluias. A presença do Senhor está no nosso meio, Ele é o Senhor que tem. A palavra do Senhor fala em Isaías: antes que houvesse dia, eu sou, aleluias. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Ele é o Deus que é, que faz, que tem, que habita, que cura, que levanta, que restaura, que unge, que fortalece, que revigora, que dá visão ao cego, aleluias. Ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Ele sempre será Deus. Ainda que falhássemos, ainda que pecássemos, a palavra do Senhor fala que Ele permanece fiel, Ele permanece santo, imutável, inabalável. Ele é o Deus que é onipresente, está aqui. Ele é onipotente, na sua mão está todo o poder, e além dele não existe outro. E por isso que nós estamos aqui, para adorar a esse Deus vivo que é digno de glória, de honra, de louvor. Hoje você se preparou para louvar a Ele. Hoje você se preparou, colocou as suas vestes, aleluias, para engrandecer a Ele, aleluias. A Ele é o seu louvor, a Ele é o seu preparo. Você veio aqui para engrandecê-lo, aleluia, somente a Ele, e Ele irá receber o seu louvor e a sua adoração, aleluias. Vamos ler em Gênesis 48, versículos 4 e 5. 4 e 5, aleluias. Versículo 4, que é o versículo anual, e também o 5. Gênesis 48, 4. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei a essa terra a tua descendência, e depois de ti, em possessão perpétua, aleluias. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Gibeão, aleluias. O Senhor nos dá a posse, o Senhor nos dá a herança, o Senhor nos dá a terra, para que nós, através disso, devolvamos a Ele, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, amém? Amém. Deus eterno, Deus querido, Pai soberano, nós estamos na Tua presença, iniciando este culto, para entregar ao Senhor, meu Pai, ao Senhor que é meu Pai digno de receber, ao Senhor que merece, ao Senhor, meu Pai, que é elogiado, o Senhor que é reverenciado. Meu Pai, nos santificamos, nos purificamos para entrar diante da Tua presença, assim como diz a Tua palavra: quem habitará na Tua casa? Quem subirá ao Teu santo monte, Deus? Aquele Senhor que não tem maldade no seu coração. Por isso, meu Pai, nós estamos na Tua casa e nós cremos, Senhor, meu Pai, que o Senhor
recebendo os louvores, Deus, as orações, Senhor. O Senhor recebe, meu Pai. O Senhor, meu Pai, aceita os louvores, as orações. Receba, meu Pai, os cânticos, meu Pai, que o ministério da harpa irá entoar. Receba os cânticos que o grupo de louvor irá entoar. Senhor, receba o cântico da tua igreja completo, ó Deus. Receba a oração da tua igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, Deus. Nada, Senhor, prevalecerá diante da tua igreja que está na terra ainda, Senhor. E nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, Deus. Aleluia. O Breira Academy estará dando continuidade deste culto. Aleluia. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Que você possa estar atento a todos os louvores que serão entoados, que eu tenho certeza que o Senhor falar fortemente no seu coração. Para começar, eu queria estar convidando o Ministério da Harpa, Filhos de Corá, que estará entoando um louvor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor e aos nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos entoar o hino da harpa cristã 547. Vamos todos adorar juntos ao nome do Senhor Jesus. Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Ele está voltando. Desses santos, nesta vida
Aleluia. Peço à igreja que se coloque de pé. E quero estar convidando a nossa irmã Helena, que estará fazendo a palavra inicial. E logo em seguida, o Ministério de Louvor Rocha Inabalável. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Olha isto que eu vou ler peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9 e o versículo 14 e 15. E aqui este versículo também fala sobre o sangue de Cristo. A gente temos direito à salvação, porque Ele em breve nos vem buscar. Oh Jesus, que o Rei está voltando, e sempre que nós vamos ler, sempre nos aparece algo. E depois de tanto meditar toda a tarde, o Senhor, lá no meio dos versículos, sempre fala connosco. A palavra do Senhor, espero que tenham todos abrido, diz assim: muito mais que o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é mediador da nova aliança, a fim que intervimos da morte para a remissão e transgressões que havia sobre a primeira aliança. Receberam da promessa eterna herança para aqueles que têm sido chamados. Que nós possamos, pelo sangue de Jesus, ser lavados de todo o pecado, porque Ele, quando morreu, foi para isso que Ele morreu, para nos libertar, para nos dar acesso às lições celestiais, para termos a herança da vida eterna. Sim, aqueles que realmente têm sido chamados e cumprirem. Senhor nosso Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, ó Deus eterno, Deus onipotente, Pai, obrigada pela Tua morte na cruz do Calvário, Pai. O Senhor, se Senhor fosse o Senhor ter morrido por nós, onde estaríamos nós neste momento? Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida, porque no Teu sangue há poder, no Teu sangue há salvação, no Teu sangue há arrependimento, Pai, no Teu sangue há liberdade, também há consciência para nós decidirmos entre o bem e o mal, Pai. E estamos nós aqui, a Tua igreja, que Te louva, que Te adora, Pai, que vem em busca de ouvir mais nesta noite, Pai, de cada vez que se reúne, Senhor, para louvar o Teu santo nome, ó Deus. A gente sempre se congrega, Pai, se na certeza que o Senhor cada noite vem falar ao nosso coração, Pai. Senhor, vem perdoar os nossos pecados, vem lavar a nossa mente e o nosso subconsciente, Pai, para que a gente sejamos dignos de Te adorar, de Te louvar e de exaltar o Teu santo nome, Pai. Toma, Senhor, todo o ministério ADF que se reúne em Teu nome, Pai. Toma todos os pastores, todos os presbíteros, Senhor, todos os obreiros, todo o grupo louvor. Toma também, ó Deus, as famílias da Tua igreja, toda a criancinha, todo o jovem, todo o velhinho, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, sede com cada um de nós nesta noite. Toma o primeiro lugar e eu Te agradeço em nome de Jesus pela rica oportunidade. A igreja pode se assentar. O Ministério de Louvor Rocha Inabalável cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Quero ouvir a sua voz quando aquela pedra remover. Depois de 4 dias ele reviver.
agradeço a oportunidade. Aleluia. Agora vamos estar louvando a Deus com nossos dízimos e ofertas. E queria estar convidando a nossa diaconisa Maristé, que estará fazendo um momento ofertório. Graças a Deus. Cumprimento a Igreja de Deus na paz do Senhor. Nossos irmãos internautas também na paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um nessa noite. Irmãos, vamos fazer também adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quem quiser acompanhar pode abrir no Evangelista João, capítulo 12, a partir do versículo 3. Para a nossa meditação nessa noite. Aleluia, Jesus. Evangelista João, escreveu João, capítulo 12, versículo 3, diz assim, palavra do Senhor. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia, graças a Deus. Irmão, com esta palavra que nós vimos ali, Maria, ela fez um ato de fé, um ato de gratidão ao Senhor. Ela pegou o seu melhor perfume, ali que nós vimos aqui, pela palavra de Deus, dizendo que Maria tomou ali aquele unguento de nardo puro. Era um perfume e lavou-se o pé de Jesus. Maria ali, a gente vê o ato dela, que ela é grata pelo Senhor Jesus. Porque nós somos, irmãos, dizimista ofertante do Senhor. Não é porque temos que mostrar que temos que dar o melhor, que dá aquilo que é de melhor para o Senhor. Temos que dar o de melhor para o Senhor. Mas nós temos que ser gratos ao Senhor pelo que o Senhor Ele faz por nós, porque maior é o nosso Deus por nós. Lembrando aqui de Mateus, irmão, quando diz Mateus 23, muitos pregam dizendo que não é para dar o dízimo, porque Jesus ali, ele está ali ensinando aqueles esquibras, porque eles davam ali o dízimo do Senhor, não era porque era grato ao Senhor. Eles eram pecador, eles colocavam ali no gasofilaço ali aquela oferta, sabe por quê? Era pensando que do dízimo ele estava salvo só porque colocava o dízimo. Mas o dízimo do Senhor e as ofertas que o Senhor nos ensina nessa noite, nos entregar na casa do Senhor, é um mandamento que Deus deixou que nós obedecemos. Porque sem obedecer ao Senhor, nós não chegaremos ao céu. E a palavra de Deus diz também, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele crente que tem fé, irmão, ele entrega o dízimo porque ele é grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Maria, ela ali, quando ela quebrou aquele unguento e colocou nos pés de Jesus, ela era grata e era fiel ao Senhor. Ali havia aquele discípulo ali, que é o Judas Iscariote, que nós vimos até o final de Judas o que aconteceu. Ele traiu Jesus. Era um traidor. Certamente nem o dízimo dele ele dava.
porque a palavra de Deus diz que ele enfiava aqui a mão na bolsa e tirava o que era que Deus tinha colocado para ele entregar na casa do Senhor. Então eu quero dizer nesta noite que eu venho ministrar esse dízimo, esta oferta nesta noite, mostrando aqui um exemplo também da minha vida. Eu tenho dizimado e ofertando, tenho sido grata ao Senhor, não porque o Senhor, Ele é fiel comigo, eu é que tenho que ser fiel com o Senhor, porque o Senhor todos os dias é fiel conosco. Se não fosse assim, os pecadores, o Senhor era infiel com os pecadores. Jesus, Ele morreu na cruz para salvar um pecador. Mas não significa que aquele pecador, ele vai entregar o seu dízimo, ele vai herdar a salvação. Temos que entregar o dízimo, porque o dízimo, ele não vai levar para o céu, mas ele vai colocar muitas pessoas no inferno. Porque a palavra diz assim, o ladrão, os feiticeiros, os adúlteros, vão ficar do lado de fora. Então, se nós roubarmos o que Deus colocou na sua palavra, Ele vai, naquele dia, irmãos, no dia do juízo final, é que nós vamos ser cobrados. Então, nós devemos ser fiel ao Senhor em tudo que o Senhor nos dá. Porque Ele não é metade, Jesus, Ele não é metade. Ele é fiel conosco de todas as maneiras. Eu vejo quanto Jesus é fiel na minha vida, irmãos. Eu sou grata, não porque Ele faz, mas porque Ele é na minha vida. Eu sei que a igreja de Deus, ela é grata, não porque Ele faz, é porque Ele é. Porque se nós não chegamos, irmão, nem aos pés dos discípulos de Jesus, imagina de Jesus. Nós estamos sendo salvos pela nossa fé e nós temos que agradecer, ser grata ao Senhor. Porque nós eu já ouvi bastante pregação do pastor, nosso pastor presidente, pastor Raul Ferreira, dizendo, a ingratidão é a pior coisa desse mundo, é verdade. Irmão, às vezes quando você é grato com uma pessoa que ela não é grata com você, você já sente. Imagina não ser grata com aquele que está olhando por você todo dia e toda noite, porque o Senhor, Ele é incansável, Ele não dorme. Jesus, Ele não dorme. Pela palavra do Senhor, Deus, Ele não dorme. Nós ainda dormimos, mas dormindo ainda o Senhor está conosco, guardando, sendo fiel. Também quero falar sobre missões, irmãos. Porque eu vou te falar, o teu dízimo, ele não traz multiplicação nas tuas finanças. Ele é um ato de gratidão. E um dos mandamentos que Deus deixou para nós cumprirmos na sua palavra. Porque aqui, irmãos, tem igrejas que estão sendo abertas e estão abertas para almas, ganhar almas para o Senhor. Não houve um Judas Iscariote quando ele falar, não dê o dízimo porque é para pastor. Não é para nada de pastor, irmãos. O dízimo foi um mandamento que Deus deixou para o sustento da obra aqui na terra. Para abrir igreja, para mandar para os missionários. Então você quer multiplicar, quer ser próspero na sua conta bancária, faça missões, dê a oferta alçada. É essa que multiplica na minha casa e na tua casa. Eu tenho visto a mão de Deus na minha casa. Irmão, eu compro coisa pouca às vezes lá para casa. Deus manda, sabe por quê? Porque Ele é fiel conosco. Porque Ele é grande. Ele é poderoso. E Ele é Deus que abre porta, é Deus que fecha porta. Mas eu quero te dizer, na vida do fiel, a porta não é fechada. Na vida do fiel, irmão, eu falo com convicção, na minha vida, Deus não fecha as portas. Posso passar por algumas coisas, mas o Senhor no outro dia proverá, porque eu creio no Deus vivo. Eu sou fiel, Senhor, nos meus dízimos, nas minhas ofertas.
na minha colaboração, quando Deus toca no meu coração, porque às vezes Deus toca no teu coração e você às vezes fecha um pouquinho a mão. Não, abre a mão para o Senhor, porque Ele está totalmente aberto sempre a mão para você nessa noite. Que Deus abençoe os dizimistas ofertantes. Você também que está em casa, faça prova de Deus, porque quando Jesus fala em Malaquias, trazeis todos os dias uma casa do tesouro, fazei prova de mim, mas isso é com aquele que tem fé. É aquele que crê que ele vai comer no outro dia, vai abrir a porta. Porque para nós termos hoje, temos que crer. Ter uma fé sobrenatural. Uma fé no espiritual e aqui sobrenatural. Porque se você orar, pedir com fé que vai receber e não crer, você não receberá. Mas se você pedir crendo, você já recebeu no nome de Jesus. Então vou orar por os dizimistas ofertantes da casa do Senhor. Amado e soberano Deus, em teu nome, Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço nesta noite, Pai, ó Senhor, pela minha vida e pela vida da tua igreja, pela vida, Senhor, do dizimista ofertante da tua casa. Pai, abençoa teus filhos, Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente, vem multiplicar, Senhor, 100 vezes mais, ó Pai. Toma, Deus, cada um nas tuas mãos, Senhor, dá sabedoria, Deus, para que eles venham dizimar e ofertar, Senhor, porque dá fé a eles, ó Pai, multiplica a fé nesta noite. Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas o Senhor, nesta noite, Pai, eu te peço, Jesus Cristo, no teu nome amado, que tu abençoa, Pai, esta igreja amada. Abençoa teus filhos, Jesus. Abençoa cada um nesta noite com as bênçãos do céu, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. E agradeço. Criatura
agradecer a minha oportunidade, primeiramente a Deus, segundo a nossos pastores, por ter confiado a direção do culto. Queria estar passando para o copastor Eric. Aleluias. Deus é fiel. Aleluias. Deus, Ele continua falando através dos louvores. Deus, Ele continua falando através das orações, dos dízimos. Eu estava ali falando com o Senhor sentado. O Senhor, hoje o trabalho foi um pouquinho cansativo. Eu tenho certeza que os nossos irmãos que trabalham também estão um pouquinho cansativo. O cansaço ele veio até para Jesus, como foi pregado aqui. O cansaço, ele às vezes bate. E ali eu sentado falando, meu Deus, hoje eu estou quebradinho, Senhor, eu estou cansado. Mas eu estou na tua casa. E para aqueles que também estão nessa mesma situação, mas estão na sua casa, o que eu falo? Aí o Senhor falou assim, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Aí eu falei, o que tem lá? Aí o Senhor diz assim, para você e para mim. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Aleluias. Não desfaleça, porque a obra de cada um terá recompensa. Você está aqui, aleluias, mesmo depois de um dia, aleluias, trabalhoso, terá recompensa. E não sou eu que vai te recompensar, é o próprio Deus que vai te abençoar, que vai te recompensar. É o próprio Deus que Ele vai entregar, aleluias, a recompensa nas suas mãos. Naquele dia, aleluias, está registrado no seu livro que você esteve aqui, perseverando, mesmo trabalhando, mas na casa dele, aleluias. Vamos para os avisos, glória a Deus. Quinta-feira, nós teremos oração às 10 horas da manhã, aleluias, das 10 às 11. À noite, nós teremos, no início da noite, às 7h30, nós teremos o culto de pregação. Na sexta-feira, às 7h30, os jovens terão aqui as reuniões, como de costume, às 7h30. Sábado, nós teremos o culto de jovens na Zambuja, aleluias, dos jovens. Uma pequena caravana de jovens, nós vamos lá para Zambuja. Mas aqui, à noite, nós teremos o culto normalmente de EBT. Às 6h30, o culto aqui vai ser normalmente, amém? Só alguns jovens, apenas alguns jovens que vão para a Zambuja. Ora, e domingo, o pastor avisa. Aleluias. E eu passo aqui a direção deste culto, deste trabalho, para o nosso pastor João Áquila, amém? Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, você está alegre? Você está feliz? Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Como foi dito ali no domingo, hoje nós recebemos uma convocação do nosso pastor vice-presidente, pastor Sanzo Soares, para no domingo, por isso que eu pedi para fazer o convite, visto que eu recebi ele e não tive tempo de passar com mais detalhes ao nosso copastor, mas é uma convocação aos homens. Cadê os varões? Diga glória a Deus. Ei, Jesus, trabalharam pesado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os varões, em especial os obreiros, é uma convocação aos obreiros, mas todos os homens estão sendo convocados para um café da manhã com os pastores. Será no domingo e este evento será com toda a região, com toda a Portugal. Nós tivemos recentemente o café com pastores na região com o pastor Jaime do Espírito Santo, na região de Sintra. E neste domingo será com todos os homens ali daqui de Portugal, todos os obreiros de Portugal.
e vai ser atribuído a todos os homens. Nós gostamos de fazer esse tipo de trabalho também. Recentemente, já tem um tempinho, né, que estava em Caldas, nós fizemos em Caldas da Rainha o evento com os homens, homens de verdade, o tema do encontro, e a ideia do encontro não é tratar dos homens da nossa igreja. Os homens foram à igreja, mas eles tinham que levar pessoas que não eram crentes. Foi uma espécie de café da manhã, o chá das mulheres, né, que fazem, e aí reúne as mulheres, e no nosso caso foram os homens. E Deus nos deu graça, e um homem aceitou Jesus de manhã, e à noite a sua esposa aceitou Jesus. Foi no domingo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este evento é para nós, para que nós possamos estar reunidos com os homens, receber a palavra de Deus, adorar ao Senhor. Vai ser, engraçado, né? Vai ser uma adoração com voz grave, mas vai ser uma bênção do Senhor. Então eu quero contar com todos os irmãos, os homens, na ADEF, sede em Vila Franca de Xira. Este evento vai acontecer às 8 horas da manhã, será no domingo, e nós precisamos sair daqui pelo menos 7 horas, né? Então, os irmãos que vão participar, vamos nos organizar. Eu vou estar conversando com os irmãos, vamos levar aqui uma caravana ao Senhor. O pastor Sandro mandou aqui essa convocação hoje, eu já aproveitei e fiz uns pedidos também, e aí os irmãos já estão observando, né, que algumas coisas já estão sendo mudadas. Nós estamos organizando a nossa estrutura aqui, principalmente a estrutura de gravação e transmissão. Nós não estamos ainda transmitindo, porque nós não temos ainda a internet aqui no templo, e o nosso 4G aqui no templo é uma internet, como os irmãos sabem, bastante ruim. E, então não vale a pena investir num 4G aqui para poder a transmissão ficar ruim, né? A gente tem que dar ao Senhor com excelência. Então nós estamos gravando os nossos cultos para que outras pessoas alcancem a verdade. Eu ainda não estou conseguindo colocar também os cultos logo após acontece, né? Quando eu chego em casa, não estou conseguindo, porque eu não estou ainda com a internet. A internet do pastor Carlos, quando estávamos lá, ele conseguia mandar, mas o pastor Carlos precisou da internet dele, e a Mel não tem mais justificativa, né? Ela está atrasando, inclusive já foi feita uma reclamação. Espero que essa semana eles estejam resolvendo, senão vou ter que entrar com outras providências. Mas quando isso resolver, nós estaremos colocando as gravações dos nossos cultos regularmente, e de lá também regravando, entrando ao vivo com os cultos gravados, para que os nossos irmãos possam ver, né? Vocês possam estar passando para os seus amigos, seus colegas, olha aqui como é que é a minha igreja, como é que o nosso povo adora, como é que a igreja, como é que são as ministrações. É uma forma da gente evangelizar, e é uma forma também da gente aprender, aprimorar aquilo que nós estamos fazendo. Aqueles que estão dirigindo o culto, ver como é que está sendo dirigindo, aqueles que pregam, ver como está pregando. Eu sempre estou me observando, sempre estou olhando, e aí vocês sabem que a gente sempre está precisando melhorar uma coisa, ver que às vezes a gente acha que foi errado outras, e quando vê a gravação não foi tão errado assim, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. É sempre importante. Deixar aqui aproveitar que hoje é o culto de ensino e dar aqui algumas instruções aos irmãos, porque muitas pessoas às vezes ficam preocupados, focam tanto na forma e esquecem da missão. Qual é a missão da igreja? Isso vai ser bem explorado nos próximos cultos de terça-feira. Mas qual é a missão da igreja? Ela é dupla. Primeiro, ela é de unir, congregar os salvos. Os salvos não podem ficar soltos, eles precisam estar juntos, de alguma forma, em uma comunidade cristã. Por quê? Porque os salvos, eles precisam desenvolver alguns frutos. O fruto do Espírito só pode ser desenvolvido se você estiver ligado a alguma igreja, se você estiver junto com alguém. Se você estiver isolado, como é que você vai desenvolver paciência? Como é que você vai desenvolver amor? Como é que você vai desenvolver alegria? Como é que você vai desenvolver longanimidade? São frutos do Espírito que é necessário desenvolvermos. E isso se desenvolve em comunidade, em igreja. Por isso que existe igreja. Mas a segunda razão e a principal razão da igreja é a propagação do Evangelho. E hoje nós propagamos o Evangelho dentro do templo, mas precisamos sair fora do templo, porque as pessoas às vezes não vêm. Então, às vezes eles estão lá no Facebook, e aí vê a transmissão, vê a gravação, vê uma mensagem, vai lá no YouTube, vê uma mensagem, vê uma programação. Nós precisamos usar todos os nossos recursos para pregar o Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus possa agradar-se de nós. Amém, meus amados irmãos? Então vamos continuar dando esse trabalho. Já estive organizando aqui algumas coisas que estava atrapalhando aqui meu lado direito, né?
o lado esquerdo dos irmãos, estava atrapalhando os irmãos estarem mais à frente, mas aos pouquinhos a gente vai organizando e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Isso ainda falta um detalhezinho na questão do som, porque às vezes quando os irmãos estão cantando, ainda está saindo estourado, os irmãos estão percebendo, mas aos pouquinhos a gente vai deixando tudo regularizado. Amém, irmãos? Você que é só explicando essa assim, porque às vezes os irmãos às vezes ficam preocupados, às vezes olham na transmissão, está atrasado, etc. Mas vamos avançando e é importante estar dando esses esclarecimentos. Meus amados irmãos, como disse, só reforçar, sábado os jovens estão liberados para estar com seu coordenador indo para a Azambuja, para o culto dos jovens ou com os jovens, e no domingo nós homens estaremos no culto lá no encontro com pastores, no café com pastores. À noite nós estaremos aqui com o nosso culto de celebração ao Senhor. Venha celebrar ao Senhor. Domingo é o dia do Senhor. E o nosso culto de celebração do Senhor começa aqui em Lourinhã. Eu preciso ainda me acostumar um pouquinho com esse horário, às 18h30. Então venha para cá do Senhor. E eu quero, culto com missões, culto de missões. Eu quero que você aproveite e faça missões até lá. E como é que você vai fazer missões? Às vezes você não tem ainda uma palavra específica, mas você pode falar que Jesus o ama, que estar na casa do Senhor é bom, e convida ele para estar no domingo. Às vezes na semana é mais complicado as pessoas estarem visitando a igreja, mas no domingo é mais tranquilo. Então convide pessoas que não são crentes para estar na casa do Senhor. Então domingo às 18h30, nosso culto de celebração, e será muito bom ver você aqui adorando ao Senhor e também ver pessoas que você trouxe sendo exposto à palavra e sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E aí vai ser muito bom, no final, fazer o apelo a ele aceitar Jesus. Amém, meus amados irmãos? Creio que eu não esqueci de nada. Qual pastor? Pastora Naira? Ah, sim, esqueci. A limpeza, nós estamos organizando, meus amados irmãos, uma limpeza mais profunda aqui, não só no templo, mas em todo o nosso prédio aqui na ADEF Lourinhã. Então, sexta-feira, a pastora Naira e a irmã Zilda estará começando essa organização e quem sabe no sábado, se precisar, no sábado estaremos terminando. Então, aqueles irmãos que não estiverem trabalhando na sexta ou que puderem pela manhã ou pela tarde e dar uma força, estaremos fazendo esse trabalho a partir da sexta-feira, tá bem? Vamos para sexta-feira, creio que a partir de 9, 10 horas, 10 horas melhor, né? Para os irmãos não precisarem sair às pressas de manhã cedo. Então, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero, enquanto você localiza aí Efésios capítulo 2, agradecer o seu esforço para estar na presença de Deus nesta noite, para ouvir a palavra de Deus. Como foi dito pelo nosso copastor, de forma muito apropriada, há uma recompensa. Você não veio aqui perder tempo. Alguma coisa você vai ser abençoado nesta noite. E ainda tem mais, o que você recebe nesta noite não fica só para um momento agora. Tem muitas coisas que nós vamos desfrutar do que nós estamos recebendo hoje, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, porque eu vivi isso. Eu chegava a tempo de chegar na igreja e cansado e às vezes dar uma cochilada, opa, filho de pastor não pode dormir, tem aquela conversa, né? Mas mesmo assim dava aquela cochilada e aí acordava. 5, 6 anos depois eu percebi que se eu não tivesse recebido, né, azeite dobrado, feito a meu estoque de azeite, eu teria entrado em muitas dificuldades, porque mais à frente nem sempre estaremos podendo ter esta oportunidade. Mas você veio à casa do Senhor e você pode ter a certeza de que Deus vai recompensar a sua vida por você estar aqui. O maior beneficiado de estarmos na casa do Senhor somos nós. Deus não vai melhorar. Deus já é o máximo, o topo, Ele já é o grande, já é o eterno. Mas nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, na presença de Deus. Então você e eu somos os mais beneficiados em estarmos na presença de Deus. Por isso, Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Vamos então para a palavra do Senhor. Ainda vejo algumas pessoas procurando, Efésios capítulo 2. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre discípulos e aqueles que fizeram a chamada, né, assumiram o compromisso de estar regularmente fazendo a sua chamada. Nós estamos ali, lá no final, Diácono Caio
e obreiro Salomão está também responsável, porque você fez a sua assinatura na semana passada, marque lá também, nesta semana, com os nossos obreiros lá atrás, no final do culto, tá bem? Não faça isso agora não. No final você fala, confirma a sua presença. Aqueles que não fizeram semana passada, seja porque não veio, ou porque na hora não entendeu interessante, mas queira fazer agora, pode ir lá fazer também. Eles estarão fazendo a assinatura dos nossos irmãos, porque isso vai ser uma espécie de chamada, e depois eu vou fazer uma atividade com os irmãos, para ver se a gente aprendeu mesmo a palavra do Senhor, e também reforçar aquilo que nós estamos aprendendo nestes dias, nessas terças-feiras, quando estamos falando sobre os discípulos. Tá bem, meus amados irmãos? Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Glória a Deus. Eu quero a companhia de todos neste momento. Glória a Deus. Vamos então para a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando questões de discípulo ou de discipulados. Semana passada dissemos que um discípulo, ele é discipulado por um mestre, para na sequência discipular outros. Nós falamos que nosso mestre maior é Jesus Cristo. E nós respondemos a perguntas importantes que precisamos ter na ponta da língua. E qual é esta pergunta? Quem é Cristo? Quem é o nosso Cristo? Nós precisamos saber o que as pessoas acham de Cristo, e sabendo o que as pessoas acham de Cristo, nós, sabendo quem é Cristo, podemos corrigi-las. Porque tem muitas pessoas que acham que Cristo é só um profeta. Tem pessoas que acham que Cristo é uma lenda, é um mito. Mas nós sabemos que Cristo, ele é um homem histórico. Ele nasceu aqui na terra, mas ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme nós aprendemos na lição passada, na mensagem passada. E nesta noite, nós precisamos ter resposta, além de que, quem é o nosso mestre, quem é o nosso Cristo, para podermos fortalecer a nossa fé
e ter resposta àqueles que perguntam da nossa fé, nós precisamos também saber quem somos nós. A palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, ela não tem interesse em provar que Deus existe. Isso já está impregnado na natureza humana. E a palavra de Deus já é exposta considerando que o ser humano já entende que Deus existe. Agora, a palavra de Deus, ela vai mostrar quem é Deus, quem somos nós, os seres humanos, e qual é o propósito de Deus. E nós que somos discípulos de Cristo, precisamos entender o que é que Cristo pensa de nós, o que é que Cristo fez de nós. Esse texto, entre muitos que eu poderia utilizar, expor nesta noite, é um texto interessante, porque ele é um texto que ele pode ser lido nos momentos bons, e lido nos momentos bons, renova a nossa fé, mas também alerta, renova a nossa vigilância. Mas ele também pode ser lido em momentos ruins, porque mostra qual é o nosso passado. E o que é que Jesus está querendo de nós no presente, para fazer algo melhor no futuro. Então nós precisamos ter essa resposta, porque se nós não soubermos quem somos nós vamos ter dificuldade de identidade. Já viu aquele crente que acha que ele é um anjo celestial? Ele acha que não peca, ele acha que não erra, ele acha que não falha. Ou, você já viu aquele crente que acha que só erra, que só falha? E precisamos entender por que ou quem somos nós a partir da palavra de Deus, porque nós precisamos saber o que devemos fazer, como devemos fazer e para quem devemos fazer. Então, meus amados irmãos, nesta mensagem, eu não vou dar toda ela, eu vou dividir passo a passo, mas eu vou nesta noite expor o que é que Paulo, escrevendo aos Efésios, nos mostra nesse texto do capítulo 2 de Efésios, versículos 1 a 10, nos fala quem somos nós. E é importante, você e eu, que já aceitou a Jesus Cristo, você já tem essa certeza que Jesus é o seu Senhor? Você já tem essa decisão na sua vida, Jesus é o meu Senhor? Então nós precisamos ter essa certeza, o que nós éramos antes, o que nós somos agora e o que nós seremos no futuro. Há uma frase muito dita pelas pessoas que desenvolvem habilidades nas pessoas, os coaches, que eles sempre falam uma frase interessante, que na verdade eles extraíram da palavra de Deus. Há 2 dias mais importantes na vida de um ser humano, de um homem e de uma mulher. Primeiro é o dia do seu nascimento. O dia do seu nascimento é um dia importante para você. Jó, quando recebeu todo aquele processo doloroso, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas depois que ele recebeu a sua bênção, ele entendeu que o seu dia de nascimento foi um dia de bênção. O dia do nosso nascimento é um dia importante para nós, porque é o dia que revela que Deus nos amou. O dia que revela que Deus é poderoso. O dia que revela que Deus me escolheu entre milhões, bilhões, trilhões em possibilidades que poderia gerar. Mas Ele me escolheu entre trilhões e bilhões, milhões e trilhões. Ele te escolheu. Isso é momento de alegria. Isso é um dia importante. E Ele não só escolheu, Ele protegeu até o dia do nascimento. Mas é outro dia que é importante, entre os mais importantes, além do nascimento, é o dia de saber por que nós nascemos. Tantas pessoas vivem aí, quebrando a cabeça, indo para o lado, indo para o outro, porque não sabem por que nasceram. E isso, nós que somos cristãos, já tiramos de letras. Por que você não anda depressivo? Porque você sabe que nasceu para adorar ao Senhor. E quando você adora ao Senhor, você está cumprindo a sua função enquanto ser humano.
Por que cristãos não andam preocupados? Porque sabem que nasceu para adorar a um Deus, e este Deus provê todas as coisas. Porque um cristão não anda nervoso, ou não deve andar nervoso, porque ele sabe que serve a um Deus que controla todas as coisas. Por isso nós adoramos ao nosso Deus, por isso nós continuamos tendo alegria quando falta tudo, tendo prazer quando tudo está contra nós, tendo esperança quando tudo diz que acabou. Porque nós sabemos o Deus a quem nós servimos. E o que Ele quer de nós. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Então vamos com calma. Esse texto é um texto bíblico que nos faz meditar bem. E ele apresenta duas fases do cristão. O antes e o depois. Antes de nós aceitarmos a Jesus. Até eu que nasci no Evangelho, eu também, antes de ter a decisão de aceitar a Jesus, estava, melhor dizendo, mortos em ofensas e pecados. A nossa condição, antes de aceitar a Jesus, era uma condição de morto. A palavra de Deus diz que aquele que pecar, morrerá. O salário do pecado é a morte. Mas você fala, mas pastor, eu estava vivo, eu respirava, eu fazia as coisas, tomava decisões. É verdade, mas o seu espírito estava morto, porque ele não tinha contato com ninguém. Porque o espírito que Deus colocou dentro de nós, que faz parte da nossa personalidade, só Deus tem acesso. O diabo não tem acesso. O mundo não tem acesso, os anjos não têm acesso, só Deus tem acesso. Mas o pecado e a ofensa nos afasta de Deus. Isaías está escrito que os nossos pecados nos faz distanciamento de Deus. E quando Deus não está dentro de nós, não está conversando conosco, alguma coisa está morta. E meus amados irmãos e irmãs, o maior problema do homem e da mulher não é coronavírus, não é recursos financeiros, não é segurança. O maior problema é não ter o seu espírito vivificado. Porque nós somos feitos para adorar a Deus. E Jesus, com o seu sacrifício, nos exige que adoremos a Deus em espírito e em verdade, porque Jesus é a verdade. E em espírito. Como é que eu vou adorar em espírito se ele está morto? Como é que eu vou adorar a Jesus, a Deus em espírito, se eu estou afastado dele? Antes, nós estávamos mortos. Nosso espírito não tinha contato com Deus. E nós não tínhamos revelações de Deus. Nós não tínhamos adoração a Deus. É por isso que antes de sermos cristãos, nossa vida andava sem prazer. Sempre faltava algo mais. Olha para os esportistas. Eles fazem saltos mortais. Eles sobem montanhas. Eles quebram os seus próprios recordes. E depois, não satisfeitos, ainda querem quebrar os seus próprios recordes. Por quê? Não há satisfação. Sem Deus não há satisfação. Antes de aceitarmos Jesus, não tínhamos satisfação. Nossa satisfação era cumprir o desejo da nossa carne. Só que a nossa carne não satisfaz a gente. O prazer do mundo não nos satisfaz. O dinheiro não nos satisfaz. É só perguntar quem tem bilhões, trilhões de dinheiro em dólares ou euros, qual que seja a moeda. Pergunte a ele se ele não quer trabalhar mais para ganhar mais e poupar mais. Porque dinheiro não satisfaz, poder não satisfaz, segurança não satisfaz, desejos da carne não satisfaz, mas Deus satisfaz. E porque não estávamos com Deus, andávamos insatisfeitos, e insatisfeitos andávamos em ofensas, ou seja, estávamos mortos. Aqui alguém aceitou Jesus depois, não nasceu no berço evangélico? Então não nasceu no berço. Então aqueles que aceitaram Jesus têm uma noção do que eu estou falando nesta hora. Melhor.
De qualquer forma, meus amados irmãos, o que é que Paulo fala quando nós estávamos andando mortos em ofensas e pecados? Ele vai destacar 4 coisas que aconteciam conosco e que está acontecendo com as pessoas lá fora. Primeira, andávamos segundo o curso deste mundo, ou a direção deste mundo, a ordem deste mundo. 2021, qual é o curso deste mundo? Se isole. Qual é a direção deste mundo? Se afaste. Óbvio que a gente tem que se proteger. É óbvio que a gente tem que usar os recursos. Mas a forma como estavam fazendo antes, afastando as pessoas, estava até demais. Qual é o curso deste mundo? Trabalhe, trabalhe, trabalhe para ganhar dinheiro. Qual é o curso deste mundo? Esteja sempre na moda. Se a moda hoje é rosa, amanhã vai ser vermelho. Então você estava usando rosa. Então agora a moda é vermelho. Aí tem que toda hora mudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então eu trabalho para estar na moda. O curso deste mundo fala que você não precisa ter compromisso com Deus. O mundo não quer que a gente tenha um compromisso com Deus. O mundo não quer que a gente tenha um compromisso com o povo. O mundo não quer que a gente tenha um compromisso com a palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno não quer que a gente tenha compromisso com Deus. Então ele usa a estrutura do mundo, os poderes deste mundo, para que a gente não ande segundo Deus. Para que a gente não ande segundo Deus, para convencer, o que é que o mundo faz? Ande segundo os seus prazeres. Andávamos segundo o curso deste mundo. A direção do mundo, meus amados irmãos, não é uma direção boa. A direção do mundo, meus amados irmãos, não é uma direção que vai levar a um lugar seguro. Ela pode até ter um prazer carnal de momento, mas no futuro, ou quem sabe até no momento, há destruição. Porque nós vamos observar na palavra de Deus que os frutos da carne sempre vão gerar ódio, tristeza, brigas, adultérios, separações. Vai sempre separar os homens e as mulheres. O curso deste mundo não é bom, mas quando não tínhamos Jesus, estávamos presos e andando segundo o mundo dizia. Por que andávamos segundo como o mundo dizia? Porque estávamos mortos. Nós não conhecíamos a Deus, não tínhamos a luz iluminando os nossos seres, iluminando o nosso coração, iluminando o nosso caminho. Então apareciam com a vela, a gente seguia a vela. Mas aí fez raiar a luz, o sol da justiça, e aí as coisas que eram sombras começaram a ficar claras, nítidas, e então podemos escolher, tomar uma decisão melhor, e a decisão melhor não é andar com o mundo, é andar com Jesus Cristo, é andar contra o mundo, na contramão do mundo. Aleluia. Além de andar no curso errado, no destino errado, na direção errada, já viu o carro na contramão, em autoestrada? Pois é, o que acontece quando está na contramão? Choque. Além disso, nós ainda obedecemos ao diabo. Em outro tempo, versículo 2, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Lembra lá que nós falamos que o mundo, o reino, está em confronto com o principado, com o reino de Satanás, com a organização de Satanás, onde ele cria principados nas regiões celestiais e territoriais. Eles decretam príncipe para as cidades, príncipe para as nações, príncipes para continentes, e aí vai tendo aí os demônios associados, e um vai trabalhando, e sempre seguindo. Qual é o propósito do diabo? Matar,
roubar e destruir. Esses são os 3 propósitos. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele aparece com prazer, ele aparece com alguma coisa, mas sempre é para matar, roubar e destruir. Olha o cigarro, o que acontece. A pessoa tem até um prazer na hora que usa, mas se destrói, perde tudo e morre. Mas nós não tínhamos força. Estávamos escravizados, as nossas mãos estavam amarradas, os nossos pés estavam atados. Precisávamos obedecer ao príncipe deste mundo. E no final, o príncipe desse mundo, a circunstância deste mundo, está no controle de Satanás. Esse era o nosso estado antes de Cristo. E é bom entender que esse é o nosso estado a partir do momento que nascemos. Nós nascemos em pecado e em pecado gerou nossa mãe. Mas Jesus Cristo veio para curar-nos e livrar-nos do pecado e tirar-nos as algemas, tirar-nos as ataduras, e agora podemos ser livres para adorar a Deus, obedecer a Deus e fazer as coisas de Deus e assim ter paz e alegria. Antes, e aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, opera nos filhos da meus amados irmãos, a obediência é a marca do cristão. Vamos começar por baixo. Paulo vai dizer, nós devemos obediência a todas as autoridades constituídas por Deus. Sabe qual é o contexto que ele está escrevendo isso? Está dizendo para os irmãos de Roma, os irmãos obedecerem às autoridades constituídas por Deus, e aquelas autoridades constituídas por Deus estavam queimando, matando um bocado de crente. Aí a palavra de Deus diz, nós devemos obediência às autoridades, e aí é todas as autoridades. Por isso que nós oramos, nosso propósito de oração, apresentamos todas as autoridades constituídas por Deus. As autoridades políticas, as autoridades econômicas, aqueles que são empresários, as autoridades jurídicas, as autoridades policiais, as autoridades eclesiásticas, pastores, missionários, evangelistas. Todas as autoridades nós colocamos diante de Deus, porque como está escrito em Jeremias, como está escrito pelo apóstolo Paulo, na paz dele nós teremos paz, no sossego dele nós teremos sossego, na alegria, na prosperidade dele nós teremos prosperidade. Ou seja, nós oramos pelas autoridades, para que Deus tome acesso, Deus ouve a oração do seu povo, e aquilo que os demônios querem fazer, não fazem, por causa da minha e da sua oração, para que Deus abençoe as autoridades. Mas há um princípio, obediência. Se você for, você não vai fazer isso, obviamente, mas se alguém, quando vai entrar numa escola de bruxaria, é que aqui em Portugal acho que bruxaria não é atrelado mais ao candomblecismo, né? Mas há aqueles bruxos, aquela mulher que tem uma vassoura e tal, qual é a ideia que os irmãos têm de bruxaria? Nos Estados Unidos, tem uma escola para entrar na bruxaria, tem uns processos para entrar na bruxaria. Não é o que nós temos na religião africana, é um outro processo. Parecido, mas é outro. Você sabe qual é a primeira ordem que eles dão aos principiantes nessa religião, não vou dizer religião, mas nessa prática? Nessa prática, sabe qual é a primeira ordem que eles dão? Desobedeça o máximo de coisa que você puder. Se você está dirigindo, avance algum semáforo. Se você tem uma vontade, desobedeça alguma ordem dessa autoridade. O máximo que você desobedecer vai determinar o seu grau nestas organizações. A palavra de Deus diz que desobediência, talvez o tema aqui seria feitiçaria, é o pecado de feitiçaria. É como o pecado de feitiçaria. Nós precisamos entender que no passado nós andávamos em desobediência.
como os feiticeiros, desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo as ordens de Deus. E meus amados irmãos, por que fazemos isso? Porque estávamos presos. Andávamos segundo o curso deste mundo, e o curso desse mundo está nas mãos do diabo, no príncipe deste mundo. Mas tem mais. Além de andar segundo os príncipes deste mundo e na direção que o mundo está indo, e a direção do mundo é destruição, nós andávamos nos desejos da nossa carne. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Todos nós, irmãos, temos algum desejo carnal que uma hora vai, se cumprirmos, vai desobedecer o mandamento de Deus. O diabo não tenta naquilo que a gente não gosta, ou naquilo que a gente não tem prazer. Mas antes do pecado, nós andávamos segundo esses desejos. Você conversa com um casal lá fora, lá no mundo, e diz: por que você traiu sua mulher? Não sei, eu amo ela, eu a amo, eu quero bem nela, mas apareceu outra pessoa e na hora acabou e... Por quê? Porque não tem controle. A carne manda mais do que suas decisões. Quando estávamos no mundo, era a carne quem mandava. Eram os nossos desejos carnais. Por isso que a palavra de Deus diz: se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, para que não aconteça o que aconteceu com o povo dos hebreus que saíram do Egito, que endureceram o coração, porque ouviram a voz de Deus, viram os milagres de Deus, mas mesmo assim endureceram os seus corações. E aí o que é que Deus fez? Os entregou aos seus próprios desejos. Se nós nos entregarmos aos nossos próprios desejos, nós não vamos ter casamento feliz, quiçá se tivermos casamentos. Nós não vamos ter família boa, quiçá se tivermos uma família. Nós não vamos trabalhar bem, se tivermos, alcançarmos um trabalho. Porque eu conheço muitas pessoas que não conseguem ficar trabalhando, porque o vício, a escravidão da sua própria carne, não conseguem ter um trabalho fixo, porque estamos presos. A pessoa que está fora de Cristo está presa à sua carne. E, como consequência ainda de estarmos mortos em ofensas e pecados, versículo 3, a parte final. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essa parte é pesada, né? Aliás, toda essa parte que eu fiz, o que éramos antes, morto. Éramos desobedientes. Éramos carnais. Éramos escravos. E por natureza, veja que não é uma prática, é a natureza. Porque a desobediência é uma prática. Mas filho da ira é ato da nossa natureza carnal em pecado. Então a situação nossa não era boa. Por isso que eu disse que era bom, muito bom, estamos observando a palavra de Deus. Observando a palavra de Deus, para lembrarmos o que éramos antes. As coisas podem não estar boas agora, mas eram piores antes. Agora eu sou livre. Agora eu não tenho mais o demônio me perturbando. Agora a carne não me governa. Agora eu tenho liberdade de verdade. Então Paulo vai dizer o que nós somos depois que aceitamos Jesus. Lembra o que Jesus falou? Perguntaram a Jesus. Obrigado. Perguntaram a Jesus: Senhor, por que os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuam, foram os discípulos de João que estão fazendo a pergunta. A gente percebe que o Senhor jejua, mas os seus discípulos não jejuam. Aí Jesus diz: olha, se você está com o noivo, está com a noiva, não vai jejuar.
Mas Jesus faz duas declarações que parece que está fora de contexto. Ele faz uma declaração que parece totalmente fora da estrutura ali, daquilo que ele quer passar. Ele vai dizer, olha, não se pode costurar, fazer costura com pano novo em roupa velha. Porque a costura vai sempre, um estragar o outro, vai sempre ter um buraco. E quanto mais costura coisa nova em roupa velha, maior fica o buraco, né? Porque na hora de desmontar, sempre vai ter que ir aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco não tem mais roupa. E ele faz outra parábola, outra comparação. Não se deita vinho em odres velhos. Odres era uma espécie de bolsa, o que nós chamamos hoje de garrafa térmica. Só que era feito de couro, normalmente de camelo. Então, o vinho fermentava, ele inchava. A própria água, no calor, inchava, mas deixava a água gelada. Ou o vinho deixava, o suco de uva, né, acabava fermentando. Só que no processo, toda vez fazer isso, chegava um momento que ele esticava tanto que rasgava. Então, não tinha os recursos de hoje. Hoje, a grande maioria das coisas, a gente quebra, a gente compra outro, né? Na época, não, eles tentavam corrigir. Só que chegava um tempo que não tinha como. Aí, o que é que acontecia com o odre, velho? O salmista vai dizer, se não me engano, Davi, no Salmo 119, era colocado para virar fumaça para espantar mosquito. Ou seja, destruía, queimava. E Jesus está falando, não se pode colocar vinho novo em odre velho. O que é que o Senhor Jesus está falando para ele? Não vai adiantar jejuar enquanto não houver transformação. Não vai adiantar jejuar enquanto não nascer de novo. O Evangelho, meus amados irmãos, tem muita gente que está buscando cura da alma, mas o Evangelho não está preocupado com cura da alma, não. O Evangelho está preocupado em fazer os seres humanos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Não é para ser uma coisa remendada do passado, e ir remendando, não, é nascer de novo. E o que é que Jesus fez? Quando nós aceitamos Ele, a primeira coisa que Ele fez, foi fazer a gente nascer de novo. Nós fomos ressuscitados com Ele, estávamos mortos, agora passamos a ter vida. Fomos vivificados após a ressurreição de Cristo. Mas Deus, versículo 4, se você está acompanhando, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele trouxe vida para nós. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no dia que eu e você levantamos as nossas mãos e dissemos, eu sigo a Jesus, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Aquela ressurreição passou para nós e nós ressuscitamos com Cristo. Você pode glorificar ao Senhor que te fez vivo. Você pode glorificar ao Senhor que te tirou do mundo dos mortos. Você pode glorificar ao Senhor que fez você nova criatura. Você agora não é mais odre velho. Você agora não tem mais roupa velha. Você agora recebeu vestes novos. E agora você é odre novo para receber vinho novo, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós agora podemos ressuscitar, podemos jejuar. Nós podemos consagrar, nós podemos orar, nós podemos meditar, nós podemos pregar, nós podemos louvar ao Senhor, porque agora nós somos nova criatura, e novas criaturas nós podemos fazer essas coisas. Ele nos vivificou. Meu irmão, você está vivo. Porque Jesus disse, vigiai e orai. Vigiar é ato de quem está vivo. Morto não vigia. Mas você está vivo, então você e eu podemos vigiar e orar. Morto não pode conversar com Deus, mas você está vivo, você pode conversar com Deus. Não precisa passar pelo pastor, pelo co-pastor, pelo líder de ministério. Você pode ir direto à sala do trono de Deus, onde Ele está controlando as estrelas, onde Ele está controlando o sol e a lua, onde Ele está controlando a terra, onde Ele está controlando os mares, os vulcões, todas as coisas. Onde Ele está controlando tudo, você pode entrar na sala do trono e ter prazer com Ele e pedir tudo o que quiser, que Ele vai te atender.
Porque você está vivo. Você está vivo. Aleluia. E porque nós estamos vivos, Paulo vai destacar pelo menos 3 coisas. Pela graça, versículo 5 final, sois salvos. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que Jesus nos vivificou? Para Ele nos dar o seu dom, a sua graça. Você e eu não pagou nada para ser salvo. Pastor, eu dou meus dízimos, eu dou minhas ofertas. E quem disse que isso é pagamento? Se você juntar todo o dinheiro do mundo, pegar todos os recursos, todas as pedras preciosas, todo o metal precioso, e juntar e entregar para Deus, não vai pagar 1% da sua dívida para com Deus. Você dizime e oferta porque você depende dele e agradece a ele e é fiel a ele, é só por isso. Isso não é pagamento para ser salvo. Você vem para a igreja ou adorar ao Senhor, isso não paga aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso nós fazemos porque nós queremos agradá-lo e não ao contrário, ele já nos amou. E porque nos amou, nos vivificou, nos deu a sua abundante graça. A graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. Talvez você não mereça um celular, mas você tem um celular que você não merece. Está acima das suas condições. Aquilo que eu e você não merecíamos, nós recebemos em Cristo Jesus. O que é que nós merecíamos? Porque estávamos mortos, merecíamos o caminho, o destino do mundo. Qual é o destino do mundo? Destruição, morte. Qual é o destino de Satanás? Prisão nos infernos. No inferno, prisões no inferno. Mas Jesus, com sua graça, trouxe aquilo que nós não merecíamos. Graça abundante. E a graça de Deus não é um pouquinho, não é um pouquinho. A graça de Deus não é nessa medida, não é nessa medida, não é nessa medida. A graça de Deus é superabundante. A graça de Deus, Paulo vai deixar bem claro aqui, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes, abundante. O que é abundância? Abundância é coisa que você tem mais do que precisa, do que necessita, e sempre vai tendo, sempre vai tendo. Mas não é só abundante, rica, é abundante e rica. Porque você pode ser abundante, ter muita coisa, por exemplo, você pode ter muitas roupas, mas não ser uma roupa de rico. Você pode ter muitos sapatos, mas não pode ser um sapato de rico. Mas o que está falando aqui é abundante e rica. Glória. As riquezas da sua graça. A graça de Deus para conosco, ela é abundante e rica. Meu amado irmão, se a gente observar o que nós éramos, o que nós merecíamos e o nosso destino, e o que o Senhor Jesus fez por nós, e o que Ele transformou nas nossas vidas, deveríamos entregar a Jesus Cristo toda a nossa vida, deveríamos dar glória a Ele por tudo, devemos dar a Ele louvor por tudo, porque o que Ele fez por nós é muito maior do que pedimos, merecíamos, é muito maior. Aqui ele vai falar que a graça de Jesus é quem nos potencializa para a salvação. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da morte e do juízo. A palavra de Deus vai dizer que se não fosse Jesus, eu e você não estaríamos aqui. Quem sabe você mesmo, nós que somos crentes, somos tentados a não estarmos na casa do Senhor, mesmo podendo estar na casa do Senhor, mas as misericórdias de Deus, a graça de Deus nos empurra a fazer as coisas de Deus. E ele deixa claro que isso não é uma coisa nossa, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Presente e você não se cobra. Tem pessoas aí lá fora que dão um presente para um aniversariante ou alguma pessoa que fez alguma coisa e mereceu um presente. Aí depois fica, olha, eu dei aquele presente, não sei o que, meio que cobrando um presente melhor de volta, né? Jesus não faz isso, meus amados irmãos.
O presente dele foi um presente que ele deu. Pronto, eu já dei. Agora você quer? Beleza. Se você quiser, você vai ter vida e vida com abundância. Não quer, meu filho? Paciência. Eu te amo, eu quero que você tenha vida com abundância. Mas você não quer? Paciência, vai ter morte e morte com abundância. Mas nós escolhemos a vida. Nós escolhemos a vida, nós escolhemos o presente de Deus, nós escolhemos viver em abundante riqueza de Deus. Por isso glorifique a Deus, meus amados irmãos e irmãs. Deus está no controle de tudo, Ele sabe de tudo, e todas as coisas que estão acontecendo conosco é porque Ele quer nos colocar em um lugar melhor, em um lugar maior, para que o seu nome seja glorificado de maneira aceitável por nós e por aqueles que estão conosco. Aleluia. Ele nos mostrou a sua abundante graça. Versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Versículo 9, para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie. Ele nos amou. Quantas pessoas estão sofrendo porque não tem alguém que a ama, ou que acha que não a ama? Mas Deus nos amou, e não só nos amou, Ele fez uma declaração de amor. Você pode achar que uma pessoa não te ama, mas quando ela te declara que te ama, você renova a sua certeza de que ela ama. Deus não só nos amou, Ele fez uma declaração de amor por mim e por você. E não foi uma declaração tímida. Não foi uma declaração no quarto sozinho. Não foi uma declaração escondida. Foi uma declaração que os céus, o inferno, o mundo ouviu e tem a certeza do que Jesus disse. Eu amo o mundo. Por isso que João diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A maior declaração de amor não é do esposo para a esposa, da esposa para o esposo, não é do pai para o filho, do filho para o pai, é de Deus para com os homens, que Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E este amor, além de Ele nos amar, nos declarar esse amor, Ele fez com que fôssemos capazes também de amar. Antes nós não tínhamos condição de amar perfeito, nosso amor era interesseiro, nosso amor sempre visava alguma coisa. Mas com Deus nós amamos até os nossos inimigos. Com Deus nós amamos até aqueles que falam mal de nós. Com Deus nós amamos até aqueles que fazem mal. Mas nós amamos porque Deus nos amou. E Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange a amar não só a Ele de volta, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. O amor de Deus. Lembra daquela parábola que Jesus disse? Eles perguntaram o negócio de perdão. Aí Jesus contou uma parábola de um servo, de um homem que foi perdoado de uma dívida. Ele devia, vamos fazer aqui uma linguagem mais imaginativa. Ele devia 100 milhões de euros. Aí, a quem ele devia, o senhor dele queria que ele fosse preso ou pagasse a dívida. Só que a dívida ele não tinha condição de pagar, nem dividindo as prestações. Ele até fez para não, eu vou trabalhar, eu vou lutar, me dá condição aí, eu divido. Aí o Senhor falou, não, você está perdoado. Esses 100 milhões de euros aí está perdoado. Você não precisa pagar não. Você não precisa dividir não. Você não precisa de outra vida para pagar seu pecado não. Você não precisa estar assumindo o pecado de outra pessoa para pagar a dívida não. Está perdoado. Só que aquele servo fez o que nós não fizemos. Outras pessoas, outro que devia 1.000 euros. Olha a diferença, mano. 100 milhões de euros para 1.000 euros. Devia 1.000 euros. Fez a mesma coisa que ele fez. Só que ao invés de ele perdoar, ele não perdoou, ainda colocou a pessoa na prisão. Aí quando o Senhor que perdoou 100 milhões de euros ouviu, soube disso. Ficou muito triste. Porque é muito triste quando você perdoa alguém grande e vê a outra pessoa não usando da mesma recompensa. O que Jesus está falando, meus amados irmãos, é que quando Deus nos amou, nos perdoou, Ele nos capacitou também para perdoar e amar o próximo.
Amor que nos capacita a amar. Essa vida é diferente, irmãos. Nós não podemos achar que somos iguais ao mundo. Nós não podemos achar que só temos que usar as técnicas, as táticas do mundo. Não, nosso conceito, nossa aliança é diferente. Porque primeiro que nós estamos vivos e eles estão mortos. Segundo que eles estão escravos e nós estamos livres. E terceiro que nós temos capacidade. Ele nos capacitou. Mas o versículo 10 é um texto que me chama muita atenção. Versículo 10, eu quero encerrar com ele. É um texto muito importante para governar a nossa vida. Olha só o que o versículo 10 diz. Por quê? Por quê o quê? Porque ele nos ressuscitou e nos vivificou em Cristo Jesus. Somos feitura sua, ou seja, somos nova criatura. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aqui eu preciso dar um destaque também. As boas obras não salvam, mas os salvos praticam boas obras. As boas obras, vou repetir, não salvam, mas os salvos praticam boas novas. Salvo que não pratica, boa nova não é salvo. Lá no juízo final, muita gente vai dizer: Senhor, Senhor, eu te servi, não sei o quê, mas você negou um copo de água para o que estava com sede, você negou comida porque estava com fome, você negou assistência hospitalar para o que estava enfermo, você negou abrigo para os que estavam sem casa. Os salvos praticam boas obras, mas o que vai a seguir, isso aqui é forte. As quais o quê? As pessoas que foram vivificadas com Jesus. Deus preparou para que andássemos nela, nas boas obras. Nas boas obras. Você pratica uma boa obra hoje? Deus vai te fazer andar na boa obra. Você já viu aquela história, ouviu aquela história de um homem que um empreiteiro que o seu funcionário estava estava para se aposentar e ele determinou uma última obra. E aí aquela pessoa fala: você vai fazer sua última obra. Então aqui você tem os recursos, faça a obra do jeito que você quiser. Mas você precisa entregar essa obra, essa casa. Aí o cidadão, na sua última atividade, fez uma obra. Fez a casa. E quando entregou ao Senhor, para receber o seu salário e ter a garantia de que se iria reformar, para os brasileiros aposentar, o Senhor chegou e disse: pronto, eu recebo o pagamento, está aqui o seu pagamento, mas a casa é sua. Quando chegarmos nas mansões celestiais, Deus vai nos pagar. Deus vai nos dar o salário do nosso trabalho. A palavra de Deus diz que as nossas obras serão julgadas. E será o salário. Muita gente vai ter muita coroa, na sua coroa de salvação, de justiça, de obras, muitas pérolas, muitas pedras, muitos ouros, muitas pratas, muito bronze, muitas pedras preciosas. Outros vai ter mais um pouquinho chapiscada, né? De fumaça. Mas o salário foi pago. Só que aí Deus vai falar: mas essa casa é sua, é de vocês. Pode desfrutar. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a última parte, para que os irmãos saiam com essa mensagem. Nós somos feitura sua. Feitura sua. O texto original para feitura sua é a ideia de poesia. No sentido mais prático do texto, do contexto, Paulo está falando: nós somos uma obra de arte de Deus.
Para quem estava morto, estava no destino do mundo, que era destruição, no destino de Satanás, que era o inferno, agora não está mais morto, agora não está mais no destino da destruição e nem no destino do inferno. Agora é uma obra de arte de Deus. Você pega um artista, ele pega um pedaço de pau, bota lá um pedaço de pau. Aí você vê, o que esse cara vai fazer com um pedaço de pau? Aí o cara começa a cavar. E você pergunta, o que esse cara vai fazer com esse pedaço de pau? Aí ele começa a cavar, continua cavando, né? Continua fazendo lá seu trabalho. Usando suas técnicas. No final de todo o trabalho, você percebe, uai, aquilo era uma madeira, um pedaço de pau? Muita gente ainda já está dizendo para você, né? Você é crente? Você está desse jeito, você foi transformado desse jeito, você está andando bem, você está se vestindo bem, você está falando bem, você está pensando bem, você está fazendo as coisas bem. Que mudança é essa? A mudança é que o artista pegou uma pedra que não tinha valor, um pedaço de pau que não tinha valor, e começou a esculpir, e começou a fazer a sua obra de arte. Meu amado irmão, os artistas desse mundo fazem as coisas perfeitas, mas ninguém faz nada mais perfeito do que o nosso Deus. Deus criou esse universo e tudo que há nesse universo, mesmo que está indo para a destruição, é perfeito. Até ver uma estrela se explodindo, você olha, que bonito. Até ver vulcão jogando lava, causando destruição. Tem gente que fala, que bonito, porque Deus fez tudo perfeito. É obra de arte. E se Ele está cuidando disso aqui, que vai para a destruição, imagine de mim e você, que vai para a eternidade com Ele. Ele está cuidando certinho para que você possa ser como os diamantes. Os diamantes são perfeitos, são equilibrados, certinhos. Ele está cuidando direitinho para que a música que você canta seja bem compassada e ritmada. Ele está cuidando direitinho para que a história que Ele construiu para a sua vida seja bem contada, seja bem analisada. Nada fuja, nada tire, cause emoção nos outros. Ele está cuidando de você como um artista cuida da sua obra de arte. Somos feituras de Deus, criados para Cristo, em Cristo, para fazer boas obras, porque Ele nos amou. Meu amado irmão, você é salvo. Você está vivo, você está livre. Não ande mais nos prazeres dessa carne. Não deseje mais andar segundo o curso deste mundo. Por mais interessante que seja, por mais bonito que seja, por mais prazeroso que seja, ainda é melhor estar com Deus, ainda é melhor continuar vivo, ainda é melhor ter uma direção melhor, fazer boas obras, e ainda é melhor ser uma obra de arte. Obra de arte, meus amados irmãos, não se coloca em qualquer lugar. Porque Jesus diz, ou é Pedro que fala, que Jesus vem como um ladrão. Jesus vem como um ladrão, que história é essa, pastor? Mas está na Bíblia. Porque ladrão, ele chega de surpresa, o arrebatamento vai ser de surpresa. O ladrão trabalha de forma cuidadosa. Jesus vem de cuidadoso, só vai pegar o que ele quer. E ladrão não pega porcaria. Já viu o ladrão vir lá um relógio de 30 mil euros e levar um celular de 100 euros? Ou de 1.000 euros? Entre um e outro vai pegar o qual? Jesus só vai pegar a sua obra de arte. Jesus só vai pegar a sua, o que tem de melhor na terra. Jesus só vai pegar a sua obra de arte. E a sua obra de arte é eu e você. E Ele vai colocar em um lugar de destaque, nas mansões celestiais. E depois Ele ainda vai fazer de destaque, porque nós viremos com Ele, Jesus, e reinaremos e governaremos este mundo, ajudando ao Senhor Jesus, nosso Senhor. Em Cristo somos livres de uma condição de morte e passamos a um processo de embelezamento através da santidade. O ser humano, desculpe as mulheres, por mais que vocês se tratem, o destino é ficar enrugado. Por mais que trate do cabelo, o destino é o quê? O cabelo ficar branco. Por mais que a gente malhe, cadê os meninos? E tem que malhar mesmo, tem que se esforçar para cuidar do corpo.
para não ficar barrigudo. Por mais que a gente malhe, o destino é ficar encurvado. Você não vê velho de 90 anos assim, não. Normalmente é assim. E os mais cuidadosos andam certinho, porque os menos cuidadosos ainda precisam ser carregados por alguém. Mas Deus não fez isso não, irmãos. Ele fez um processo de embelezamento que quanto mais vai passando o tempo, melhor fica. Quanto mais vamos fazendo boas obras, melhor fica. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, melhor fica. E vai ficar ainda melhor quando chegamos à estatura de varão perfeito. Quando chegarmos na eternidade, onde não vai ter morte, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter lágrimas, onde não vai ter nada de ruim. E nós não vamos mais pecar. Então nós teremos perfeitinhos, eternamente com Deus. Até lá, vamos continuar nesse processo de embelezamento, que é santidade, que é adoração ao Senhor, que é temor ao Senhor, que é obediência ao Senhor. Vamos continuar nesse processo de embelezamento até chegarmos à estatura de varão perfeito, obra de arte concluída em Cristo Jesus. Você quer isso? Eu quero. Você quer isso da glória? Você deseja isso? Louve ao Senhor, adore o Senhor, porque você não está mais em condição de morto. Morto se desfaz, vira osso e depois vira pó, mas você vai permanecer para sempre, para sempre e para sempre. Aleluia. Você pode ficar em pé nesta hora. Nós precisamos, irmãos, deixar claro que a nossa vida é uma vida de vida. Você está vivo. E está vivo para ser completado em boa obra. Está vivo para no final Jesus olhar que vai falar: essa obra foi boa. Essa obra foi boa. Da mesma forma que ele terminou a sua obra quando estava construindo o mundo e viu Deus e gostou. Mas no final, Deus vai olhar para mim e para você, a igreja de Cristo Jesus, diz, e vai ver Deus e amou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira estaremos de volta adorando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tuas misericórdias em nossas vidas. Ó Deus, sabemos que nós não merecemos, ó Deus. Nós não merecíamos, nem continuamos merecendo nada de bom de Ti. Mas as tuas misericórdias nos alcançaram. O teu amor, Senhor, nos alcançou. E a fé em Cristo Jesus nos abraçou, ó Deus, de tal forma que mesmo, ó Deus, sendo falhos, mesmo ainda sendo, ó Deus, estando em condição de pecado, podemos ter a certeza de que o Senhor está nos aperfeiçoando, está nos esculpindo, está nos lapidando, para sermos uma obra perfeita nas tuas mãos. Nós acreditamos, ó Deus, no sacrifício de Jesus, nós acreditamos, ó Deus, e por isso nós agradecemos por este milagre. Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue trabalhando em nós. Continua, ó Deus, operando em nós a Tua vontade. Continua, Senhor, lapidando o nosso ser. Continua, Senhor, nos aperfeiçoando. Continua, Senhor, fazendo a gente entrar no processo de amadurecimento, ó Pai amado, de uma fé genuína, de uma fé, Senhor, sem arrependimentos, para que nós possamos, ó Deus, continuar glorificando o Teu nome, até o dia que o Senhor chegar e dizer, chamar os nossos nomes, vem morar eternamente contigo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra possa estar em nosso coração. Que ela possa produzir, Senhor, conforme a Tua palavra e a Tua justiça. Eu te peço, ó Deus, a Tua bênção continuada aos Teus filhos aqui da DEF Florian, aos nossos irmãos que estão conosco nesta noite, Senhor. Recompensa, ó Deus, segundo a Tua boa vontade. Ó Pai amado, ajuda-os, ó Deus, pois muitos estão aqui, Senhor, só pela Tua misericórdia, mas estamos aqui mesmo por causa dela, Senhor. E nos orgulhamos que estamos aqui, Senhor, não é por causa de nós, mas é por causa de Ti, Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção os alcance e que a Tua paz, ó Deus, reine nas suas vidas, em suas casas e em seus trabalhos. E que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que meu tempo já foi estourado, mas...
Os irmãos tiverem pergunta, que às vezes tem vergonha, ou às vezes não tem a pergunta agora. Depois, estudando, meditando, as perguntas aparecem. Vocês podem fazer a pergunta, pode escrever, pode falar com a gente, e a gente vai buscando as respostas para que nós possamos continuar crescendo no conhecimento da graça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Faça assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas até o dia que chegarmos nas mansões celestiais. E todos em uma só voz cantemos. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. E não saia sem cumprimentar seu irmão.